Olá, estamos iniciando mais uma videoaula. Meu nome é Maria Helena, eu sou educadora técnica da entidade FASE e o propósito da videoaula é garantir a manutenção dos serviços de assistência técnica e extensão rural pelo projeto Bahia Produtiva. Nessa aula, iremos falar sobre manejo sanitário da cadeia produtiva da avicultura. Então, a criação de aves caipira é uma das atividades agropecuárias com o perfil mais apropriado para os agricultores familiares. A atividade ela requer baixos investimentos, proporciona boa lucratividade, é ecologicamente correta e tem uma importância fundamental para a segurança alimentar das famílias. O manejo sanitário ele tem por objetivo manter as condições de higiene no sistema de criação, que permitam minimizar a ocorrência de doenças, obter boa performance e bem-estar das aves, além, é claro, de assegurar ao consumidor um produto de boa qualidade. Então, as formas mais prováveis de controlar a entrada de doenças no plantel são: controlar o fluxo de pessoas e equipamentos no interior da criação. Isso quer dizer o quê? Limitar o acesso de visitantes, utilizar calçados e roupas que não foram usados em outros locais e evitar o uso de equipamentos de terceiros, de vizinhos que foram doados. Outra forma de controlar doenças é separar as aves de mesma idade. Em sistemas semi-intensivo, como é o nosso do Bahia Produtiva, na fase inicial, as aves elas são alojadas visando a proteção contra a chuva, vento e predadores, e recebem rações balanceadas. Já nas fases jovem e adulta, as aves elas são soltas durante o dia, tendo à disposição ração e acesso à área de pastejo. Então, o objetivo das práticas de manejo nas fases de cria e recria é possibilitar que o lote atinja uniformidade adequada. A próxima forma de controle é evitar a entrada de aves silvestres, roedores, répteis ou qualquer outro predador. Um exemplo é utilizar de armadilhas, como essa figura acima, sempre tendo cuidado para que animais domésticos não tenham acesso a esses locais. Outra forma de controle é agilizar o descarte rápido e adequado das aves mortas. Enterrar ou queimar. É crucial evitar aves mortas junto das vivas, devido à transmissão de doenças. E em caso de mortalidade elevada por doenças diagnosticadas de alto risco, deve ser realizada de imediato a notificação de suspeita aos serviços oficiais, para que determine as providências a serem tomadas, inclusive o destino das aves mortas. Outra forma de manejo é aguardar, é garantir que a ração e os ovos estejam guardados em locais protegidos. A exemplo das figuras, onde podemos colocar as rações em pallets e afastados do chão e paredes. As rações em uso e produzidas na propriedade, elas podem ser armazenadas em baldes com tampas e bem identificadas. Outro exemplo importante é coletar os ovos 4 vezes ao dia, para evitar que poeiras e sujeiras se acumulem na superfície da casca. Assim a gente reduz a contaminação dos ovos. E é importante também que antes da coleta ser feita, deve-se lavar as mãos.
É imprescindível proceder à limpeza completa após a retirada do lote. E a gente deve adotar os seguintes procedimentos, começando pela limpeza seca. A cama, a ração, fezes, penas, ovos quebrados ou qualquer outro material, ele deve ser varrido e retirado do interior das instalações, limpando primeiro telhado, depois parede e por último chão, utilizando de vassoura comum e em seguida fazendo uso da vassoura de fogo, para eliminar qualquer sujeira que ainda exista nesse ambiente. A próxima etapa é fazer a limpeza úmida, lavar com água sob pressão todos os equipamentos, lavar paredes, tetos, vigas e cortinas com água sob pressão. Isso quer dizer o quê? Um jato em movimentos de cima para baixo e deixar secar. Lavar também caixas d'água e tubulações, nunca esquecer. E utilizar de sabão ou detergente, misturado na água. Após seco o ambiente, fazer uma desinfecção com produtos para esse fim, como é o exemplo, e mostrado aí na figura, com amônia quaternária. E, por fim, uma solução à base de cal, será aplicada em toda a superfície das instalações. Aqui na tabela, existem outros produtos com essa mesma finalidade de bactericida e fungicida. Mas a vantagem, e que eu indiquei a amônia quaternária, é que ela não irrita a pele, não é corrosivo, tem baixa toxicidade, é indolor e possui boa atividade germicida. Mas a sua desvantagem é que a sua ação ela é neutralizada pelo sabão, então devemos fazer uso separadamente. Ainda nos procedimentos, devemos fazer uso do sistema de vazio sanitário, porque nesse vazio sanitário, com a saída, com a retirada das aves, que é o hospedeiro dos micro-organismos, a gente vai ter uma eficiência na eliminação desses micro-organismos. E esse vazio sanitário, ele trata-se de um espaço que a gente dá de dias. A gente pode variar aí de 10 a 20 dias da saída de um lote até a entrada do lote seguinte. É primordial para o sucesso da nossa criação fazer e utilizar desse sistema de vazio sanitário. Outro procedimento de manejo importante é ter nas nossas instalações e usar o pé dilúvio. Ele consiste de uma caixa de metal ou de concreto, onde é colocado a solução desinfetante. Deve ser localizado em todas as entradas ou saídas do aviário e a solução ela deve ser trocada diariamente. É importante também ficar atento para a limpeza e higienização diária dos comedouros e bebedouros, para evitar a fermentação das placas formadas pela umidade. Um exemplo está nos pintos, Ao entrarem no comedouro para se alimentarem, sujam a ração, sendo necessário fazer a limpeza 2 vezes por dia, retirando as fezes e as partículas das camas. Uma dica legal é o fornecimento da ração diária, ela deve ser feita em maior número de vezes e em quantidades menores. Outra dica que vocês podem utilizar também é mexer a ração de 5 a 6 vezes por dia,
principalmente nos primeiros dias de criação, porque estimula o consumo. É também importante substituir a cama que estiver com excesso de fezes, úmidas, compactadas ou quando a gente fizer, a saída de um lote. Também é importante lembrar de substituir os ninhos na troca dos lotes. E é fundamental que o produtor elimine essa cama do lote anterior. Não reutilizar, porque ela constitui um altíssimo fator de contaminação. É importante para o controle de doenças e bem-estar e conforto ambiental, das aves, torna a criação mais produtiva, é plantar árvores para o isolamento da área, evita a transmissão de doença pelo vento, é uma barreira para o vento, traz o bem-estar das aves e serve de sombra. O exemplo está aqui no calor, as aves elas procuram sombra e lugares frescos, expõem-se mais ao vento, preferem pisos mais frios e aumentam o consumo de água e diminuem o consumo de alimentos. Já no frio, as aves elas buscam o sol, procuram lugares quentes, fogem do vento e preferem os pisos mais quentes, diminui o consumo de água e aumenta o consumo de alimento. É importante também fazer o controle de moscas. É outro manejo importante e necessário. Apenas uma mosca ela pode depositar entre 100 a 150 ovos durante o seu curto período de vida, que vai de 25 a 45 dias de vida. Então, os prejuízos da produção excessiva de mosca vão além da transmissão de doença, a diminuição da qualidade dos ovos pela sujeira depositada pelas moscas e uma baixa produção dos produtores devido ao incômodo causado por esses insetos, nesse ambiente do aviário, da instalação. Uma forma de controlar doenças e aparecimento das moscas é impedir também o contato das aves com esgoto ou os dejetos de outros animais. Vacinação. A vacinação é uma prática de prevenção e controle de doenças. Também faz parte do manejo sanitário. E o calendário ele é específico para cada situação, podendo variar de acordo com a incidência de doença na região. Então, o manejo adequado das vacinas implica em elaborar o cronograma de vacinação dos lotes com base no número de aves e consequente número de doses e diluições necessárias, seguindo sempre as recomendações do fabricante, quanto às vias de aplicação, conservação e validade. A vacinação também contra doenças aviárias, elas podem ser realizadas somente com vacinas registradas e aprovadas pelo MAPA, seja como medidas de ordem profilática ou de controle de doenças. As vacinas elas são aplicadas de formas individuais ou massal, dependendo do que se pretende prevenir, do tipo de medicamentos e das condições de aplicação. A aplicação individual ela pode ser ocular, pingando 1 a 2 gotas no olho da ave, ou pode ser injetável, como mostra a figura. Ambas são demoradas e exigem muita paciência e mão de obra, principalmente quando a gente tem muitos animais. E quando bem feita, você vai conseguir bons resultados. Para que a vacinação ela seja realizada com sucesso,
é necessário planejá-la com antecedência, observar o prazo de validade das vacinas e manejá-las corretamente. Um exemplo está via água de bebida. Trata-se de uma forma bastante prática de vacinação em larga escala, porém ela deve ser criteriosa, pois as chances de dosagens insuficientes são grandes. As vacinas também elas devem ser preparadas exclusivamente no momento de seu uso. Não armazenar a vacina após o frasco ter sido aberto. E assim, devemos proceder com a destruição e incineração dos vasos e qualquer conteúdo não utilizado. Uma coisa importante, ainda no tratamento do manejo sanitário, é importante a gente falar das endoparasitoses, que geram uma grande preocupação e está diretamente relacionado com os problemas de manejo, higiene, nutrição, genética e um ambiente inadequado. Quase sempre as vermes elas alojam-se no intestino das aves e os principais sintomas são anemia, desenvolvimento baixo do esperado, enfraquecimento, diarreias, paralisia e mortalidade. Por isso é importante que a gente adote manejos na propriedade a fim de evitar essas verminoses e com isso a gente ter perdas econômicas, né? E são várias as verminoses que ocorrem nas galinhas. No mercado, existem vários medicamentos que podem ser fornecidos pela água de bebida ou misturados à ração, né, para controle dessas verminoses. Porém, algumas medidas simples elas podem reduzir a incidência desses vermes, como limpar diariamente os bebedouros e fornecer água limpa às aves, utilizar de comedouros para o fornecimento de ração, limpar periodicamente as instalações e impedir o acesso de aves a águas paradas ou ao esgoto. As aves elas podem apresentar alguns parasitas externos, como o caso do piolho de galinha, localizados na pele e na pena das aves, né, os quais eles se alimentam do sangue, podendo causar anemia, queda de desempenho e até a morte das aves. As recomendações para o controle desses parasitas é retirar ou trocar a cama do aviário e dos ninhos, limpar o local com desinfetante, cal e vassoura de fogo, eliminar os ninhos das instalações e dos piquetes, nunca esquecer, né, dos piquetes das pastagens. As aves elas costumam, né, separar ou ter um ambiente lá, né, para chocar seus ovos, impedir o acesso de aves silvestres ao aviário, utilizar de medicamentos para o tratamento e fornecer ração para evitar a anemia. A transmissão ela pode ocorrer por aves silvestres ou através de galinhas já infectadas. Existem medicamentos caseiros, como o fumo, que pode ser utilizado para o controle desses piolhos, né? A gente misturar sabão e fumo na água e, se necessário, deixar no sol para melhor diluição. A gente peneira a solução, coloca em um balde e mergulha a ave, exceto a cabeça, por cerca de 10 segundos, né? Não é recomendado utilizar esse procedimento quando as aves forem ser, né, abatidas ou quando elas estiverem na fase de choco. Deve evitar também e utilizar luvas para evitar o contato dessa solução com a nossa pele. Está se utilizando também manipoeira
está tendo bons resultados. Eu obtive esses bons resultados fazendo uso tanto no banho como na pulverização das minhas instalações. É isso. Obrigado. Espero ter ajudado a todos. Maiores informações podem entrar em contato com a nossa equipe técnica nos telefones, né, acima aí disponível. E até a próxima videoaula.